E aí, se a gente pensar na jornada para se tornar um campeão na Olimpíada Amazonense de Química, a chave não é decorar, sabe? É construir. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui: desvendar o roteiro para erguer esse conhecimento tijolo por tijolo. A grande sacada é que não se trata de sair memorizando um monte de fatos soltos. É sobre construir o conhecimento, sabe? Camada por camada, começando por uma base bem, mas bem sólida mesmo. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa com o desafio químico, depois vai para a base da matéria, sobe para a estrutura das reações, chega no ápice da química aplicada e, no final, a gente fala sobre a jornada na Olimpíada em si. Ok, vamos mergulhar de cabeça nesse desafio. Para começar, é preciso entender como a competição funciona, os diferentes níveis dela. Pensa na competição como se fosse uma escada, tá? A primeira etapa é a base, o primeiro degrau. A segunda adiciona estrutura e a terceira leva lá para o topo. O ponto é, cada degrau depende do anterior. Então, dominar o básico é fundamental. Então vamos começar por baixo, pela base. O que precisa saber nesse primeiro nível para construir uma fundação sólida em química? Vamos ver. Bom, essa primeira etapa foca nos blocos de construção do universo, literalmente. A ideia aqui é entender desde a diferença entre um átomo e um isótopo, até como as forças intermoleculares, que funcionam quase como um ímã invisível, mantêm a água no estado líquido, por exemplo. E aqui, olha, uma coisa fundamental para entender é a diferença entre o que é físico e o que é químico. Por exemplo, derreter gelo é um fenômeno físico. A água continua sendo H2O, só mudou de estado. Agora, queimar madeira, aí é químico. Ela se transforma em cinzas, fumaça, algo totalmente novo. E geralmente é um caminho sem volta. Pensa nisso aqui como se fosse aprender um novo idioma. Ácidos, bases, sais, óxidos, todos eles têm suas próprias regras de nomenclatura, sua própria gramática. Dominar essa gramática química é simplesmente essencial para entender como as reações acontecem. Beleza. Com a base pronta, o próximo nível vai explorar como todos aqueles blocos de construção que a gente viu começam a interagir uns com os outros. Certo? No nível EM2, a gente começa a explorar o que acontece quando misturamos as coisas. É aí que entram em cena as soluções, as titulações e as tais das propriedades coligativas, que são as que explicam, por exemplo, por que quando a gente coloca sal na água, o ponto de fervura dela muda. Bem interessante. Aqui o foco se expande bastante. A termoquímica ela olha para uma pecinha do quebra-cabeça, o calor que é liberado ou absorvido numa reação. Já a termodinâmica, essa olha para o quadro completo, para todas as formas de energia que estão ali envolvidas na jogada. E a velocidade de uma reação não é algo fixo, né? Como a gente vê bem nesse gráfico, fatores como aumentar a temperatura ou usar um catalisador podem fazer uma reação acontecer muito, mas muito mais rápido. É como pegar um atalho químico. Então, no fundo, essa parte toda do conteúdo faz duas perguntas bem simples. Quão rápido uma reação acontece e por quê? A cinética química está aí para responder isso. Agora sim, a gente chega ao topo da nossa estrutura. É aqui que todos aqueles princípios fundamentais são aplicados em sistemas complexos do mundo real mesmo. No topo da pirâmide, a química ganha vida. Como dá para ver no gráfico, quase metade do foco está na química orgânica, que é a química da vida. O resto se divide entre as moléculas do nosso corpo, o impacto ambiental das reações e, claro, as práticas de laboratório. E essa jornada pela química orgânica toda começa com um único protagonista, o carbono. É preciso entender a incrível versatilidade desse elemento, a capacidade que ele tem de se ligar e formar estruturas gigantes. E a partir do carbono, surge uma família imensa de compostos. Os mais simples de todos são os hidrocarbonetos, a base da gasolina, por exemplo. Depois vêm os álcoois, aldeídos, cetonas, e a lista vai longe. Cada um desses grupos funciona como se desse uma personalidade diferente para a molécula. Por exemplo, os ésteres são os responsáveis por muitos dos cheiros que a gente conhece, como de banana ou de outras frutas. É a química que a gente consegue sentir, literalmente. E o mais legal é que tudo isso não é teoria de livro, está conectado com o nosso dia a dia, nos plásticos que usamos, que são os polímeros, nas moléculas que formam o nosso corpo, as biomoléculas, e até nos combustíveis. É o mundo real, pura e simplesmente. Então, depois de passar por todos esses níveis, qual é a grande lição para quem está pensando em participar? Qual é o pulo do gato?
O segredo, então, não é decorar uma lista de tópicos, é enxergar a química como uma história que vai sendo construída, sabe? Onde cada capítulo depende do anterior. O negócio é praticar, aplicar, conectar com o mundo real, e aí a jornada fica muito mais fácil e interessante. Toda essa estrutura do conhecimento químico está aí esperando para ser erguida. A grande questão que fica é: qual vai ser a primeira peça dessa sua construção?